Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Estamos aqui reunidas para uma pauta super importante e que a gente vem lidando aí há um tempo, que são as ações efetivas para a inclusão de pessoas LGBTI+, no ambiente de trabalho. Se você ainda não pensou sobre isso ou está aí pensando nas ações efetivas na sua organização, esse é o momento. A gente juntou aqui algumas pessoas que estão envolvidas em uma pesquisa super importante e que está aí ligada a essa pauta da inclusão de pessoas LGBTI+, no mundo do trabalho. Eu vou começar aqui me autodescrevendo e me apresentando. Eu sou o Mike, analista de comunicação da Mais Diversidade. Sou um homem negro de pele clara, estou usando uma camisa rosa bem clara, que pode até parecer branca, um óculos de armação redonda, marrom claro, com algumas manchas mais escuras. Tenho cabelo e barba escuros, em tom de preto e curtos. E estou aqui bem acompanhado, né, para dizer que essa pesquisa é um feito muito importante para a gente. É uma parceria aí de 3 organizações, né? Então, a Human Rights Campaign, que é uma organização internacional, o Instituto Mais Diversidade e o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Vou apresentar aqui primeiro quem está com a gente, para a gente conduzir esse papo super especial. Primeiro, Tiago Roveri, nosso head de pesquisas da Mais Diversidade. Dá um alô aí, por favor, Tiago. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Uma alegria, uma honra estar junto aí de pessoas tão especiais, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse índice que está aberto, essa pesquisa que está aberta e estimular a participação de todos e todas. Como o Mike comentou, eu faço parte do time aqui da Mais Diversidade, sou head de pesquisas da Mais Diversidade, e também diretor do Instituto Mais Diversidade, né, que é um dos parceiros fundamentais para a execução, né, para a condução dessa iniciativa aqui no Brasil, junto ao Fórum e, naturalmente, a HRC. Eu estou utilizando uma camiseta polo lilás, um óculos vermelho com algumas manchas pretas, e estou muito empolgado para a gente ter essa conversa aqui com pessoas tão queridas e importantes na agenda de diversidade e, naturalmente, de pessoas LGBTI+, no contexto corporativo. Bom, pessoal, para dar seguimento aqui, peço para o Reinaldo Bugarelli, secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, dar um alô para o pessoal e se apresentar. Por favor, Reinaldo, ative o microfone por aí. Já ativei. Prazer também, viu? Tá aqui, que bom, né? Essa nossa parceria. Hoje eu acho que a gente está aqui celebrando, também querendo dar dicas, estimular aí a participação, então é muito bom. Eu sou um homem branco, gay, cisgênero, sem deficiência, 60 a mais, pouquíssimos cabelos, só em algumas regiões. Estou com óculos azul, uma camisa azul, e estou aqui na sede do fórum, que é também da minha consultoria, Tishai, e cheio de plantinhas atrás, um monte de livros e a bandeira LGBT lá no fundo. Prazer, viu, gente, estar aqui. Bom, fechando nosso trio aqui, por favor, Maria Cecília, gerente da área de pessoas da Novo Nortes, que vai falar um pouco para a gente e se apresentar também. Vem aí, Maria Cecília. Muito bom dia, pessoal. Obrigada, Mike. Também é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês para essa troca hoje. Falo aqui da nossa empresa, Novo Nordisk, onde, como você já adiantou, eu trabalho na área de pessoas. E vai ser um prazer ter vocês aí para trocarmos experiência e falar um pouquinho da nossa trajetória na diversidade e inclusão. Sou uma mulher cisgênero, mãe da Pietra, esposa do Léo. Estou hoje, né, com uma blusa branca, cabelos amarrados, porque está muita chuva aqui, então o cabelo fica mais rebelde, né? Então, resolvi colocá-lo dessa maneira hoje. E é isso. Obrigada pela lembrança. Bom, então, dito isso, vamos juntas aqui pensar um pouco mais sobre todo esse cenário de inclusão de pessoas LGBTI+, no universo do trabalho. Para começar aqui, eu chamo novamente o Tiago para falar um pouco para a gente sobre o que é essa pesquisa, esse estudo que a gente está tão envolvida aqui internamente, para o pessoal saber um pouco mais até do propósito e do impacto. Ótimo, Mike. Eu, como um homem LGBTI+, um homem branco gay,
tenho muito orgulho de fazer parte dessa trajetória tão genuína e fundamental que o Ronaldo conduziu aí, né, há um tempinho no nosso país, e que a gente tem conseguido trazer possibilidades mais estruturantes para que a agenda LGBT+, né, a agenda de diversidade e inclusão, possa avançar de uma forma estruturante. E, basicamente, a pesquisa índice tem esse objetivo, né? A HRC é o maior grupo de defesa de direitos civis LGBT+, dos Estados Unidos, e há 20 anos, desde 2002, eles possuem esse índice, que eles chamam Índice de Igualdade de Melhores Lugares para Trabalhar. E em 2016, o aumento, a possibilidade de ganhar este índice no contexto da América Latina. Então, no México, esse índice começou a ser aplicado, depois para o Chile e na Argentina e no Brasil no ano passado. E nós, felizmente, o Instituto Mais Diversidade, o Fórum de Empresas LGBT+, tem aí esse trabalho importante de aplicação, desenho, enfim, e convite para que mais e mais empresas participem. Acho que esse é um ponto muito importante que a gente traz aqui nesse momento aí, organização, participe, independente do estágio que você esteja no contexto da diversidade e inclusão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria passar um pouquinho a bola, né, a mensagem aqui para o Rinaldo, para que ele traga de uma maneira geral a visão que ele tem em relação desta pesquisa, né? A gente está indo para o segundo ano de aplicação no contexto do Brasil, e qual é a relevância, Rei, que você percebe, né, de modo prático, tanto das organizações que fazem parte do fórum, quanto também no contexto do mercado corporativo, a própria participação e, naturalmente, né, o avanço a partir, né, de mecanismos como pesquisas institucionais para que as empresas possam perceber aquilo que eventualmente precisa ser melhorado e aquilo que já é uma potência e deve ser divulgado e fortalecido. Isso aí. É uma ferramenta, né, Tiago, que a gente trabalha esse lado aí como uma ferramenta para a gente poder medir, entender, fazer diagnóstico, mas é uma ferramenta inserida num movimento mais amplo. Esse movimento bem sucedido, diria, que a gente vem alcançando no Brasil, que é colocar o assunto dos direitos humanos de pessoas LGBTI+ na mesa. A gente conseguiu colocar dentro do conjunto de temas de promoção, né, de valorização, promoção e gestão da diversidade, equidade e inclusão, e não era assim antes. E coletivamente nós construímos isso. Então, é bom pensar que está inserido nesse momento. Eu digo isso porque, do ponto de vista de uma ferramenta, ele serve para a empresa, para as pessoas que estão ali trabalhando, tal, para você entender onde você está. Depois nós vamos aprofundar mais isso, que a ideia aqui é dar essas dicas, né, mostrar esse valor. Mas você, como empresa, se beneficia muito ao ter um questionário que te mostra o que o mundo espera. É o mundo. O que o mundo espera da minha atuação como empresa nesse tema? Mas é legal perceber também, por meio disso, eu estou contribuindo para gerar avanços no tema, né, dos direitos LGBTI+, na gestão empresarial. Por quê? Porque a gente se entende ali, porque a gente vai divulgar o relatório do ano passado, é maravilhoso, ele traz um monte de dicas, não só ali o reconhecimento, né, de quem tirou a nota 100, isso daí vai fortalecendo esse movimento, né? E vai dando as dicas. Houve tempo, aí alguém aqui mais velho, né? 24 anos no ambiente empresarial, 44 anos nesse instante trabalhando com esse tema, a gente não tinha referências, não tinha nem como, se a Human Rights Campaign quisesse conversar no Brasil,
e trazer a pesquisa para cá, não tinha Instituto Mais Diversidade, não tinha Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Eu falo para valorizar o que a gente construiu juntos aí, né? Tendo essa interlocução é que torna possível isso. E a gente quer avançar nesse tema específico e avançar nesse contexto de movimento, e um movimento que trabalha essa questão mais ampla de diversidade, equidade e inclusão, que, por sua vez, está dentro dessa agenda mais ampla de negócios sustentáveis, negócios que promovam direitos humanos na gestão, na relação das nossas empresas com todos os seus stakeholders ou seus públicos. E hoje nós temos aqui o privilégio de contar com a participação de uma representante, né, das organizações que participaram da pesquisa no ano passado, a Maria Cecília, representando a Novo Nordisk, em que ela, né, a organização, foi uma das empresas certificadas, uma das 38 empresas certificadas, reconhecidas no ano passado, atingindo aí a pontuação máxima, né? Para que você possa receber este certificado, você deve fazer os 100 pontos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a metodologia e alguns critérios daqui a pouquinho. Mas eu queria, por gentileza, ouvir de você, Maria Cecília, um pouco do contexto, né, da jornada da Novo Nordisk, no sentido, né, de promover aí uma maior oportunidade e maior espaço, seja de segurança psicológica, enfim, de representatividade, aquilo que você entende que faça sentido nos trazer, tanto no âmbito do programa de diversidade e inclusão de vocês, como também em relação às pessoas LGBTI+, né, que atuam com vocês, nesse contexto de pesquisa, como que você entende que a participação nesse certificado, e a obtenção desse certificado fez, de alguma forma, para que haja, né, houvesse esse avanço dentro do contexto de vocês. Por favor. Obrigada, Tiago. Estamos aí há 2 anos e alguns meses aí nessa jornada. Eu resumiria que o que avançamos até agora está muito centrado em 2 questões principais, que seria a consistência e a integridade. Quando eu falo integridade, no sentido de que nós não começamos essa jornada por um modismo, porque uma pessoa falou, porque o mercado vem cada vez mais valorizando que sejam diversas e inclusivas somente. Muito pelo contrário, foi uma vontade, uma motivação, um interesse genuíno de sermos, de fato, uma empresa cada vez mais diversa e inclusiva. E isso se reflete por alta liderança. Embora tivesse uma demanda provavelmente represada das diferentes áreas e pessoas da empresa, o fato de termos iniciado com uma autonomia e um apoio muito grande da alta liderança, isso fez toda a diferença. Então, a gente não faz diversidade e inclusão da boca para fora, a gente faz isso em todos os sentidos, né, usando todos os nossos recursos e toda a nossa influência e humanidade. E quando eu falo da consistência, diz respeito a gente ter várias ações ao longo do ano, nesses 2 anos, onde a gente, junto com 6 grupos de afinidade, incluindo o grupo LGBTI+, nós acabamos de finalizar, inclusive, o plano para 2023, onde todas as semanas a gente tem pelo menos uma ação que diz respeito ao letramento, à expansão da consciência, a dar voz às pessoas falarem, a trazer realmente informações e dados, pessoas de mercado, para a gente, de fato, ir, né, pouco a pouco, pessoa a pessoa, expandindo essa consciência e trazendo cada vez mais um ambiente seguro. Em resumo, eu diria que esses foram os 2 fatores principais, e a gente cada vez mais entrando no mundo aí da diversidade e inclusão, cada vez mais a gente sabe o quanto que a gente tem que aprender, o quanto que a gente tem que fazer ainda.
Foi muito válido estar participando da pesquisa o ano passado, porque, de fato, a gente gostaria de se posicionar assim no mercado. É muito rico quando a gente tem a oportunidade de ter outras empresas e fazer benchmarking. E a gente quer, cada vez mais, atrair pessoas diversas para a nossa empresa e elas saberem que aqui é um lugar onde elas têm um ambiente, a segurança psicológica para isso, para a gente é muito positivo. Excelente, Maria Cecília. É interessante porque você traz algumas ações que o próprio índice, né, no momento tal qual a gente faz ali as avaliações, a gente tem buscado estimular cada vez mais as organizações a realizarem. Rei, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente, por favor, o papel fundamental do fórum para a pesquisa, né? No sentido, já fazendo um spoiler, né, de principalmente estimular e envolver, dado a relevância imensurável que o fórum tem para o contexto das pessoas LGBTI+, né, no mercado de trabalho. Se você puder falar um pouquinho, por favor. Tá bom. 2013, o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, foi criado. Então, nós estamos já caminhando aí para os 10 anos. O que a gente fez? Eu, como consultor, articulando as empresas, e o conjunto de empresas fundadoras do Fórum naquela época, a gente construiu uma agenda, os 10 compromissos que as empresas assumem quando se tornam signatárias do Fórum, eles são a agenda de trabalho. O que é para fazer nesse tema? Isso a gente fez ouvindo o mundo. A Normativa Internacional de Direitos Humanos, OIT, Organização Internacional do Trabalho, Unesco, PNUD, com a ONU, né, a questão do livres e iguais, a gente assimilou tudo isso. Por isso, essa conexão com o Instituto Mais Diversidade, claro, né, que surgiu depois, mas já foi fácil fazer essa parceria, mas essa parceria com o Human Rights Campaign, porque essa agenda dos 10 compromissos, ela foi desenhada pensando nessa agenda global para o tema LGBTI+, com as adaptações, as questões locais que a gente precisa sempre considerar. Então, a contribuição do Fórum tem sido essa. Quando a gente está junto, né, Tiago, com o Instituto Mais Diversidade, com o Human Rights Campaign, é só para a gente mobilizar e ajudar a mobilizar, mas não é uma atividade pensando só em signatárias do fórum. É para todas as empresas. Aliás, Maricília, a Novo Nordisk não está no fórum ainda. Então, e tudo bem com isso, né? O fórum é esse espaço que você vai olhar para cada empresa e você vai contribuir para esse movimento se expandir por meio de nós, profissionais, nossas lideranças, para todos. E fazer essa parceria aí foi importante. Nós temos 3 parcerias no Brasil, e aí eu acho que é importante frisar. Uma mais genérica, que é junto com o Instituto Ethos e os outros movimentos focado na questão da mulher, de pessoas negras, pessoas com deficiência. Nós temos lá uma parceria Ethos e revista Época Negócios. Ela é mais ampla porque ela trata desses vários temas e dentro disso tem lá a questão LGBTI+. Quais são as questões que estão lá? Aquilo que o Fórum levou de contribuição, então é muito parecido com a nossa aqui. Também tem outra parceria que é com a Parada do Orgulho LGBTI+, aqui de São Paulo, mas que tem uma dimensão nacional, acompanha esse prêmio desde 99, 2000, e com a Parada, né? E também está lá um reconhecimento das empresas com base numa agenda muito parecida, né? Que é isso, o que se espera das empresas atuando no tema LGBTI+. E a terceira é essa, eu digo isso porque para as empresas saberem se localizar, que ela tem 3 oportunidades, e as 3 ao mesmo tempo, inclusive, para ela poder olhar o que se espera, né, da empresa nesse tema, como é que ela pode divulgar no mercado. Divulgar é interessante? Nossa, é super importante que a empresa faça isso. Para isso que a gente criou essas questões, para as empresas poderem fazer. Ao fazer, elas são aplaudidas, vamos dizer, né, porque elas estão atuando, mas elas estão ajudando a criar referência. A gente no fórum não usa muito a palavra boas práticas,
para não ficar arrogante, para não dar medo nas pessoas, né, que é uma das coisas que a gente lida muito nesse tema LGBTI+. Então, a gente fala práticas de referência. Então, você criar práticas de referência ao reconhecer as empresas, a gente usa também, né, Tiago? Você usou todas as palavras aí, menos uma que a gente também usa, as listadas, as empresas listadas, né, como se fosse lá a bolsa, mas as empresas que conseguiram uma pontuação tal, você está criando referências no Brasil, essa é a importância. Fazer isso com o Instituto Mais Diversidade e Human Rights Campaign é uma organização muito importante para as empresas americanas, é o máximo, né? Você ser reconhecido lá pela Human Rights Campaign, isso é muito bom no nosso país. Por quê? Porque dá muita segurança para nossas empresas. Acho que a Maria Cília trouxe um pouco isso, né? De como que é bom participar por todos esses benefícios, mas também com uma organização que dá muita segurança para o conjunto de profissionais da nossa empresa, liderança da nossa empresa, ficar mais segura de que está participando de algo que tem uma dimensão internacional aí bem importante, né? Maria Cecília, gostaria de saber, né, que se você pudesse compartilhar com a gente, considerando aí 1 ano da participação da Novo Nordisk certificada pela pesquisa, como você enxerga os impactos, né, ou responsabilidades da organização, tanto no que tange a própria visão da liderança em relação ao tema, se você percebe mais proximidade, e até como dar continuidade, né, a esse certificado e aos avanços na prática. Por favor. Claro, Tiago. Os avanços, eles são diários, e um dos números, né, que mais nos chama a atenção, que não necessariamente do último ano, mas dos 2, 3 últimos anos, é o número de pessoas que têm se declarado do grupo LGBTI nas pesquisas que a gente faz internamente. Então, em 2020, a gente tinha 2% só dessas pessoas se autodeclarando, hoje a gente tem 8%. Então, esse número, por si só, nos diz outros aspectos subjetivos dessa jornada, que diz respeito às pessoas estarem se sentindo livres para serem elas mesmas, e isso se manifesta, por exemplo, e entre outros, através dessa autodeclaração. Há um nível de consciência muito maior também da liderança, no sentido de acolher, compreender, tratar questões específicas do grupo, necessidades pessoais, individuais também. Então, eu vejo como muito positivo o avanço que a gente teve no último ano. Pessoal, aproveitando esse momento aqui para nos despedir da Maria Cecília, ela vai precisar nos deixar agora, que ela tem um outro compromisso, as famosas agendas, né? Então, muito obrigado, Maria Cecília e a Novo Nordisk por toda a movimentação, e contem conosco aí para continuar movimentando a pauta e a inclusão de pessoas LGBTI+. Muito obrigado, Mike, e todo o time aí da Mais e da HRCC. De fato, essa jornada a gente não fez sozinhos, fizemos aí com muito apoio, com muita orientação, com muito benchmark aí da Mais Diversidade, a pessoa do Tiago, de todo o time aí da Mais. Sempre que for interessante, que a gente puder contribuir, estamos super abertos aí para falar um pouco, né, dessa jornada, e também das práticas, que não tivemos aqui a oportunidade de falar, mas as diferentes práticas que a gente tem aqui, que certamente podem ser práticas a serem utilizadas em outras empresas também. Eu agradeço muito a vocês e peço licença nesse momento para um outro compromisso. Obrigada. Aproveitando, pessoal, para dar seguimento aqui entre a gente, acho que a gente pode falar um pouco mais sobre os critérios da pesquisa. A gente que está aqui internamente envolvida, sabe muito, enfim, mas as pessoas podem se aproximar ainda mais dos critérios de análise de avaliação quando preenchem ali o questionário. Então, Tiago e Reinaldo podem falar aí um pouco mais para a gente e até mencionar o nosso FAQ, né, das famosas principais dúvidas ali. Vamos lá. Com certeza. É importante a gente reforçar o que já dissemos, que a pesquisa, ela é para todas as organizações privadas,
sejam elas nacionais ou multinacionais que, né, estão situadas no Brasil, que respondam. Então, é um estímulo, um reforço para que vocês participem, independente do estágio de maturidade que estejam. Porque a própria participação já é um exercício de aprendizado. Vocês perceberão que se trata aí de um relatório, um questionário bastante extenso. Esse é um outro aspecto para que vocês finalizem a participação. Vocês só serão, né, enquanto organizações, avaliados e avaliadas com a possibilidade de serem certificados no momento em que finalizam a pesquisa. A pesquisa ela pode ser respondida em diferentes momentos, então você pode começar, parar um pouquinho ali, depois você retorna no momento, né, na pergunta em que você parou para continuar essa finalização da pesquisa, tá bom? A pesquisa contém uma série de perguntas, dezenas de perguntas, e em parceria, naturalmente, né, com o Fórum de Empresas LGBT+, com o Instituto Mais Diversidade e a própria HRC, considerando os critérios globais do método, são estabelecidas algumas questões que há a pontuação da organização, tá? E aí, então, o que eu quero dizer com isso? Não são todas as perguntas que são pontuadas, mas algumas questões pontuadas que nós entendemos que seriam mais importantes, fundamentais para o avanço da agenda LGBT+, no nosso contexto brasileiro. Super importante a gente também reforçar esse ponto. Existe essa especificidade para a nossa realidade enquanto país, considerando, né, os desafios que temos. Sobre, né, os pilares da pesquisa, pessoal. Então, essas dezenas de perguntas que vocês responderão, elas foram organizadas em 4 pilares, basicamente, tá? O primeiro pilar vai tratar especificamente sobre políticas e benefícios inclusivos. E aí, nesse pilar, a organização pode fazer até 20 pontos. Daqueles 100 pontos, 20 pontos estão dedicados a esse pilar. Então, é importante considerar ali, dentro da política, as perguntas vão estar associadas, né, que pontuam a questões relacionadas à orientação afetivo-sexual, à identidade de gênero, e é fundamental que, caso você, enquanto organização, ainda não esteja nessa etapa, que você continue o processo, continue participando, porque isso vai te ajudar, inclusive, né, a avançar nesse e nos demais pontos, uma vez que a pesquisa é um diagnóstico, né, uma ferramenta, como o Reinaldo comentou, de avanço para essa jornada. O segundo pilar é o pilar que vai trabalhar as questões de cultura inclusiva e melhores práticas, baseada em dados. Então, nós estamos falando de pesquisas anônimas, se a organização tem realizado, né, pesquisas confidenciais que abordem a temática LGBT+, quando a gente considera grupos de trabalho, grupos de afinidade, squads, né, de trabalho que estão associados à pauta LGBT+, e também métricas para a liderança, né, no que tange esse tipo de atividade para esse grupo de pessoas LGBT+. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, nós estamos, né, trabalhando os esforços para a implementação de treinamentos, naturalmente focados para a temática LGBT+. Aqui, a gente também tem a possibilidade de 20 pontos nesse critério. Eu acredito que eu não tenha comentado, mas no pilar 2, o pilar anterior, são até 30 pontos, tá bom? Então, pilar 1, 20 pontos, políticas e benefícios. Pilar 2, cultura inclusiva e práticas baseadas em dados, até 30 pontos possíveis. Pilar 3, esforços de treinamentos internos, com até 20 pontos possíveis. E o último pilar, nós estamos falando sobre os compromissos públicos, em que a organização poderá tirar, né, ter até 30 pontos possíveis, em que nós perguntaremos quais são os tipos, né, quais são as
ações implementadas em relação a compromissos públicos das categorias, enfim, que as perguntas abordarem as diferentes possibilidades, né, de compromissos que a organização pode ter assumido. Naturalmente, é fundamental que vocês passem por todas as perguntas e respondam todas elas para que possam ser, né, avaliados e avaliadas. Estou falando isso mais uma vez, porque não é pelo fato de que as perguntas não são pontuadas que vocês não devem respondê-las, muito pelo contrário. Todas elas são muito importantes, inclusive para que a gente possa traçar, né, o panorama, o diagnóstico, o cenário, né, deste ano em relação às empresas participantes. Nós tivemos 60 empresas participantes no ano passado, um número muito legal para um primeiro ano. Dessas 60, um excelente resultado em que 38 foram certificadas. Temos aí uma expectativa bastante alta de que esse número seja potencializado, que muito mais empresas participem e também muito mais sejam certificadas. Deixa eu reforçar, Tiago, um pouco daquilo que a gente quer, né? Já tem uma mudança aí do ano passado para cá, porque a gente vai aprendendo também a organizar esse questionário com base nos princípios gerais aí, mas a gente adaptou para esse ano já, então esses 4 pontos que você colocou, importante. O 1 é a questão das políticas. O que a gente está dizendo? Precisa ter política. E, de preferência, né, no caso LGBTI+, pode ser uma política específica, mas se tiver a política de diversidade, equidade e inclusão da organização, melhor ainda. Tendo uma política geral ou específica, que ela trate pelo menos de 2 aspectos, isso já é bem importante. A orientação afetivo-sexual e identidade de gênero. Às vezes você tem políticas que tratam só de um tema, fala só das orientações afetivo-sexuais e não fala de identidade de gênero com toda a complexidade que o tema tem, né? Em geral, política é ligada a código de conduta. Com isso, a gente está dando uma dica boa para as empresas, né? Para falar, vincule esse tema dos direitos LGBTI+, com o teu código de conduta, de ética, conduta, que, por sua vez, está linkado com a identidade organizacional. O 2, que é o apoio à cultura inclusiva e melhores práticas baseadas em dados, quer dizer, essa cultura toda que a gente quer, está bacana ali também, porque ele envolve a governança, que é um tema, né, que saiu do destaque em relação ao ano passado, mas ele está embutido dessa coisa da cultura. Se eu quero uma cultura, eu preciso ter governança. Eu preciso monitorar dados. Aí vem uma grande dificuldade que desestimula empresas a responder o questionário, porque ali vão perguntar quantas pessoas LGBTI+ tem aqui, a gente não faz esse levantamento. Fala, tudo bem, você vai entender, então, como é importante isso e como pode ser feito isso, né? A gente tem no fórum a produção de um material específico para isso, o próprio Instituto Mais Diversidade também tem, você encontra hoje no mercado orientações sobre como fazer censo e tal. Luta grande do movimento aí, nós no fórum temos isso aqui, a gente quer que esse tema seja tratado no cadastro de colaboradores, não só em pesquisas e levantamentos. Isso ainda não está dado, mas a gente há de conquistar isso junto com o movimento social brasileiro, queremos contribuir com isso, né? O treinamento, a parte de educação e comunicação, como é que a nossa educação e comunicação pode respeitar pessoas LGBTI+, e como ela pode, com conteúdo e forma, promover esses direitos humanos LGBTI+. É bacana a gente colocar isso, acho que na fala da Maria Cecília também sai isso, né? Por que participar disso? Só de participar do questionário, de fazer a coisa, você está ajudando a mobilizar internamente os colegas todos da empresa para eles entenderem, para além daquela área que cuida do tema, que é tudo mais óbvio, né? Sobre a importância disso, mas também participar disso é um jeito de você envolver a liderança, os colegas, lideranças de diferentes áreas, para eles entenderem o que é esse tema e o que se quer, né? E, por fim, o compromisso público, aí a gente está respeitando, vamos dizer assim, né, essa construção que eu falei no começo que a gente fez no Brasil. Então, nós não estamos mais há 10 anos atrás, antes de 2013, com o surgimento do Fórum, com essas parcerias, com o surgimento de tantas organizações, entre elas o Instituto Mais Diversidade, e as muitas oportunidades de projetos, programas que articulam várias empresas. Então, a gente está, sim,
colocando como um critério, e isso está acontecendo também com as outras pesquisas, que dá um ponto a mais a empresa participar de alguma organização, de algum movimento que ajude a avançar, a gerar avanços no tema no nosso país, no ambiente empresarial e na sociedade. Foi bacana isso. Se a gente fizesse isso há 10 anos atrás, não tinha muito sentido, né? Seriam poucas oportunidades que a empresa teria para isso. Mas agora não, a gente avançou. Então, foi um consenso nosso aqui, Brasil e com a Human Rights Campaign, de colocar compromissos públicos. A gente quer atuar mais, quer ver as nossas empresas atuando mais no cenário das políticas públicas, que a marca tem uma voz aí, né, a favor dos direitos LGBTI+. Olha que bacana, né? Os 4 pontos estão resumindo aí a ópera, né, do que a gente quer para o tema LGBTI+, dentro do ambiente empresarial, dentro de uma empresa, com as suas práticas de gestão, assimilando esse tema. É isso, Thiago? Falei direitinho? Perfeitamente. Ele é o cara, gente, ele é o cara. Quero complementar o fato, pessoal, de que todos esses pontos, nós até entramos aqui em alguns detalhes fundamentais, mas que vocês podem ter acesso no documento da FAQ que a gente elaborou. Então, no próprio questionário, né, no link do questionário, há ali o acesso para a FAQ, em que estarão esses critérios e outras perguntas, caso vocês tenham dúvidas, enfim, em relação ao próprio preenchimento e à pesquisa como um todo. E reforçar para que vocês iniciem a participação ela é gratuita, tá legal? Porque nós temos uma data de fechamento. Então, no dia 15 de fevereiro de 2023, é o último dia até lá. Se programem, por ser uma pesquisa extensa, para que vocês possam iniciar o quanto antes e finalizar, se possível, antes de 15 de fevereiro. Certo? Tem que valorizar o trabalho que aí vocês fizeram. Eu dei uma olhada só, mas o Instituto Mais Diversidade que fez o relatório do ano passado. Então, também achar esse material, ele ficou muito bem feito. Ele, ali, de novo, ele dá muitas dicas para a gente do que é o produto final de você respondendo esse questionário, e aí vai explicando ali, tem a fala das organizações. Veja o relatório do ano passado para poder animar agora esse processo, né? Como disse Thiago, de 60, esse ano tem que pular, tem que dobrar esse número, porque a gente tem muito mais empresas, não é um universo grande, mas a gente tem muito mais do que 60 empresas atuando bem no tema dos direitos LGBTI+. Então é isso, gente. Só reforçando alguns pontos aqui. Primeiro, a nossa data final. Antes de partirem para o carnaval, enviem a resposta da pesquisa e podem curtir o carnaval tranquilos, tranquilas. E também a nossa FAQ está também no link da bio do Instagram do Instituto Mais Diversidade. Então lá vocês também podem encontrar esse material com as principais dúvidas. E dizer aqui também que a gente está falando da inclusão efetiva de pessoas LGBTI+, no mercado de trabalho. Então, falamos sobre identificação, sobre reconhecimento e sobre essas pessoas estarem seguras no espaço de trabalho, né? E se levarem por inteiras, de certa forma, enquanto pessoas. Então, essa mensagem final, vou deixar aqui um espaço para Reinaldo e Thiago falarem um pouco aí os últimos pontos e se despedirem do pessoal com essa motivação aí para resposta da pesquisa que é tão necessária. Por favor. É isso também, de novo, reforçar, colega, profissional, né? A profissional, o profissional e profissional de diversidade, equidade e inclusão, participar dessa pesquisa vai te ajudar muito a ver onde você está, vai ajudar a mobilizar colegas, a que a tua empresa, por meio de seus profissionais, entenda a importância desse tema, e você vai ajudar a empresa a levar a tua marca lá para um coletivo ali, onde você vai enxergar melhor o avanço desse tema no nosso país, e tem sido rápido, ligeiro, com transformações intensas, profundas, e o tempo inteiro acontecendo. Então, muito bom, né? E, de novo, um prazer, viu, da gente estar juntos, né, com o Human Rights Campaign, Fórum, Instituto Mais Diversidade, é um trabalho muito bacana. Redisse tudo.
Participem, pessoal, participem. É uma excelente ferramenta, uma excelente oportunidade que as empresas terão para que esse avanço aconteça de maneira estruturante, significativa, que vocês, enquanto profissionais de diversidade e inclusão, tenham elementos para, por exemplo, buscar que seja orçamento para ações específicas, comparar o seu resultado da organização com outras organizações participantes. Então, é uma estratégia muito interessante para a própria estruturação, né, de 2023 na área, né, na realidade aí das pessoas LGBTI+. Pessoal, portanto, participem da pesquisa, é uma ferramenta fundamental para que vocês possam avançar na agenda. Deem uma olhadinha no relatório do ano passado, que, como o Reinaldo comentou, ficou muito bacana e, de fato, né, é uma possibilidade incrível de avanço institucional que a sua organização pode ter, caso participe, caso faça parte desse movimento. Quero agradecer muito a presença do Reinaldo, da Maria Cecília, do Mike, da Yasmin, que esteve aqui conosco fazendo a tradução em Libras, e também de todas as pessoas que não estão aqui na linha de frente, mas que fazem parte aí do contexto para que todo esse momento possa acontecer. Tá? Então, fica o meu agradecimento a todo o time do Instituto, da Mais Diversidade, em especial o time de comunicação aqui da consultoria.